Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para compartilharmos a lição da Escola Bíblica Dominical nesse terceiro trimestre de 2020, onde nós estamos estudando os livros de Esdras e Neemias, abordando os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Hoje nós vamos estudar então essa lição de número 8, ela tem por título: As causas da desunião devem ser eliminadas. Nossa lição de hoje, ela tem como textuário o Salmo de número 133 e o verso de número 1, que está escrito assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática diz assim: a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Nosso objetivo, mais uma vez, é trazer subsídios para você, professor, para que você, com a graça de Deus, com auxílio deste subsídio e com os seus estudos, você possa preparar uma excelente aula para os seus alunos. Tenho o privilégio, nesta ocasião, de estar aqui com o nosso irmão Evandir. Evandir, ele é presbítero do nosso ministério, serve ao Senhor na nossa congregação em Vila Suíça. E tenho também aqui o irmão Luiz, mais uma vez, servo do Senhor também, professor da Fateza e que serve ao Senhor na nossa congregação de Pintacilgo 1. E eles vão já cumprimentar vocês, começando aqui com o irmão Luiz. Graça e paz a todos. É um prazer novamente estar compartilhando com os irmãos. Espero que durante o decorrer da aula possa pontuar alguns assuntos para solucionar as causas dessa desunião. E assim espero que, de acordo com o que vá correndo, nós possamos chegar num consenso, um denominador comum para todos. A paz do Senhor Jesus. Também quero agradecer ao pastor Paulo, os irmãos que nos convidaram para estar aqui nesta noite. E somos gratos a Deus por isso. Esperamos poder ajudar com aquilo que nós preparamos aos professores, que possamos ser um canal aí de ajuda para vocês. Vamos dar início então, queridos, à nossa aula deste dia com uma oração juntamente com o nosso irmão Luiz. Senhor meu Deus, eu te peço, Senhor, nesse momento que iniciamos esse trabalho, que seja, Senhor, proveitoso, Senhor, Sim, não Pai. somente para nós, mas para todos aqueles que estão nos ouvindo, estão nos vendo através desse momento, Pai, desse vídeo. Pai Santo, que aqui tratado esse assunto seja, Senhor, de grande valia para nossas vidas. Que esta aula, Senhor, possa falar grandemente em nossos corações, na vida da Tua igreja, Senhor. Abençoe, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, a lição de número 8, que tem por título, repetindo, As causas da desunião devem ser eliminadas. A leitura bíblica em classe está baseada em Neemias, capítulo de número 5, versículos 1, versículos 6 a 12. E nós lemos assim: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois, pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: Usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez vendereis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, e meus moços, a juro, lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes, hoje vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também a centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis dele. Então disseram: Restituí-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra.
Essa lição ela tem como objetivo geral destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Os objetivos específicos de cada um dos tópicos são, em primeiro lugar, explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja. Expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias e mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Então, esses são os objetivos que nós devemos alcançar nesta nossa lição de número 8. Nessa lição, nós vamos verificar que, em muitos momentos, o povo que regressou do exílio, ele enfrentou muitas oposições, muitas dificuldades. E apesar de todas essas dificuldades, toda esta oposição, o povo se uniu. E através desta união, nós podemos ver nas lições anteriores que os objetivos, eles foram alcançados. Então, o nosso primeiro tópico dessa lição, ele diz que a união, ela era característica ou caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Então, esta união era a marca característica deles quando eles voltaram do cativeiro. E eu queria já começar aqui com o nosso irmão Evandir, falando a respeito dessa união, qual era a base, em que ela se pautava, falando da importância também desta união. É importante ressaltar que o que uniu o povo era porque eles tinham um único Deus e uma única lei. Então, isso os tornava unidos. E a gente observa que eles vieram já nas lições passadas, que eles estavam juntos na construção do altar, depois na construção do templo, e estavam juntos também trabalhando na construção dos muros. Mas parece que faltava um pouco de saber como estava pós o trabalho. Então, eles estavam muito unidos enquanto estavam trabalhando na obra. Mas parece que quando a obra terminava, havia uma certa necessidade de alguns que paravam de trabalhar. Porque o versículo 1 aqui que o pastor leu, do capítulo 5, diz que houve um grande clamor do povo, né? E ao que nos parece, esse clamor, ele não foi por causa da dificuldade da obra. Eles tiveram, sim, grandes dificuldades na obra. Mas o Neemias, ele teve muitas estratégias que ele fez com que o povo trabalhasse e lutasse e vencesse os inimigos externos. Mas agora eles estão de frente de um problema interno, que é o que a gente vai estar vendo aqui durante essa lição, os conflitos internos. E essas causas devem ser eliminadas. Isso poderia parar a obra, e isso não era importante. Então Neemias também, com a graça de Deus, conseguiu conciliar esses conflitos. Achei muito importante aqui dentro dos comentários do Evandir, quando ele fala das causas internas, Luiz. É interessante porque, enquanto o problema, Evandir, ele era externo, enquanto eram os inimigos que vinham, que se uniam para se opor ao povo, para tentar de alguma forma atrapalhar, impedir o andamento da obra do Senhor, o povo, ele conseguia se unir, ele conseguia se irmanar. A gente pode ver isso na restauração do altar. Queria ler lá em Esdras, capítulo 3, versículos 1 e 2. Esdras, capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Senhor, Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Então percebamos que eles se uniram como se fosse um só homem. A capacidade que eles tinham de criar um bloqueio
contra as investidas externas. Aqui nessa ocasião é quando da construção do altar eles se juntaram. Na reconstrução do templo também, nós podemos ver lá em Ageu capítulo 1, versículo 14. Ageu capítulo 1, versículo 14, nós vemos também que houve esta união. A palavra do Senhor diz assim: e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Então nós vemos aqui, na reconstrução do altar, eles se uniram. Na reconstrução do templo, eles se irmanaram também. E se a gente for para Neemias, conforme disse aqui o irmão Evandir, Neemias capítulo de número 4. Neemias capítulo 4, versículos 6 e 7. Nós vamos ver que também houve essa unidade, houve essa união dos nossos irmãos para a reconstrução dos muros. Diz assim a palavra do Senhor: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. No verso 6 diz que o coração do povo, ele se inclinou, ele se inclinava a trabalhar. Então nós vemos que o que caracterizou o povo de Judá no seu retorno do exílio babilônico para Judá, para Jerusalém, foi exatamente esta união. E é importante que foi frisado aqui pelo Evandir, que quando o problema foi interno, que nós vamos ver nos tópicos mais para frente aqui, quando o problema nasceu dentro do povo, dentro de Judá, eles não souberam como lidar, eles não tiveram essa mesma motivação de unidade, essa mesma motivação de união. E aí acabaram tendo algumas dificuldades que elas vão ser compartilhadas aqui no decorrer desta lição. Mas ainda aqui, ô Luiz, a nossa lição, ela diz que essa união que houve entre os judeus para se blindarem, na realidade, contra os inimigos, para poderem alcançar êxito naquilo que, no propósito pelo qual eles foram ali para ajudar, ela é um símbolo da união que deve haver na igreja. Como é que a gente pode fazer esse link aí, Judá, igreja, Judá? Nós entendemos que quando olhamos para o Velho Testamento, nós só podemos compreender o Novo Testamento quando entendemos o Velho Testamento. E no Velho Testamento, todo o seu histórico, toda a sua passagem, tudo que é escrito, ele remonta duas coisas. Primeiro, que muitas coisas citadas no Velho Testamento está referendo à igreja. E, primeiro de tudo, refere-se a Cristo, a Jesus como o Deus encarnado. Essa união, ela está representada na igreja, como a igreja deve trabalhar para o crescimento do reino. Então nós vamos ver lá em Atos capítulo 2, versículo 42, eu gostaria de ler isso aqui, eu gosto muito desses versículos, eu sempre que eu tenho oportunidade estou lendo ele para a igreja, sempre que estou comentando sobre a palavra do Senhor, sobre o que é a igreja, como trabalharmos, nós temos Atos 2:42, que nos fala o seguinte. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, nós vemos aqui em Atos 2, que é o início da igreja, como é a representação lá de Neemias, falando desse povo,
dessa união desse povo, a mesma coisa aconteceu em Atos. Eles criam, todos estavam juntos, todos tinham tudo em comum e tinha algo interessante. Para que houvesse as maravilhas de Deus acontecendo na igreja, todos eles perseveravam unânimes. Isso na doutrina dos apóstolos e nas orações. Então nós vamos ver lá em Neemias que eles se uniram também com Neemias num propósito, reedificar Jerusalém. Não somente os muros. Nós vimos na lição 6 passada que ele edificou os muros, porém havia muito mais trabalhos a ser feito. E esse trabalho é o que era a reconstrução da cidade. Então precisava que esse povo estivesse unido com um propósito. Então a igreja e Neemias na reconstrução têm a mesma representação. Nós temos aqui uma parte física, estrutural, e a igreja é metafórica, é como se fosse simbólico. Porém, nós vemos que a semelhança da igualdade é justamente isso, a união. Somente através da união é que nós vamos conseguir edificar esse grande templo do Senhor Jesus. Amém. Quando nós falamos em união, nós temos uma outra palavra que também é bastante utilizada no nosso meio cristão evangélico, que é a palavra comunhão, que vem do grego koinonia. Quando a palavra koinonia ela é utilizada na Bíblia, se ela se refere a coisas, ela fala de coisas que são comuns, que podem ser utilizadas por todos. Quando ela se refere a pessoas, ela está falando dessa intimidade, dessa comunhão, exatamente esse texto que o Luiz acabou de ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42 e vai até o 47, fala desse momento em que a igreja, à semelhança do que acontecia com Judá, na questão de oposição, de enfrentamentos, a igreja também agora já não tinha mais a pessoa física de Jesus ali no seu contexto, e os levantes contra a igreja foram muitos. E o texto diz aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E diz que em cada alma havia temor, e aí muitas maravilhas e sinais eles iam sendo feitos por intermédio dos discípulos. Diz mais o versículo 44, que todos os que criam estavam juntos, vejam, unidos, em comunhão, em unidade. Essa questão de unidade, ela é muito importante em todas as áreas, mas como nós estamos falando de igreja, dentro do princípio cristão, dentro do princípio de Deus para a nossa vida, a unidade, a comunhão, ela é um dos princípios divinos para enfrentamento, ou para a gente conseguir vencer em tempos de crise. É interessante que é justamente o que o senhor acabou de falar, em tempos de crise. É no momento de crise é que nós vamos reparar que a união faz toda a diferença. No próprio livro de Atos, capítulo 4, versículo 34, ele diz assim, ó, não havia, pois, entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendia, trazia ao preço aos pés dos discípulos, né? E eles repartiam entre cada um segundo a necessidade que cada um tinha ou que cada um precisava. Então nós vamos ver aqui na formação da igreja que essa união fez com que a igreja prosperasse, crescesse e que não houvesse dissensões entre eles, justamente por causa dessa atitude, o desprendimento. Nós vamos ver mais para frente o que leva a esse desprendimento, né? Algumas coisas que pode fazer com que haja esse desprendimento. Não houve lá em Neemias, naquele período, Neemias soube lidar com isso, mas não houve no povo, e na igreja houve esse desprendimento. E nós vamos entender no decorrer por que houve esse desprendimento. É interessante a gente observar nesse texto de Atos 4, que não foi um mandamento, os apóstolos, os discípulos, né? Eles não chamaram, não reuniram a comunidade e falaram, a partir de agora a gente tem que ter comunhão. Isso foi algo muito natural. O Luiz leu a partir do versículo 34 de Atos 4, 32 diz assim, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía, era sua própria. Então não existia a particularidade, não existia
o egoísmo, que na realidade o egoísmo, o individualismo é o contrário, é o oposto da união, da comunhão. Então nós vemos aqui, Evandir, que esse momento da igreja foi um momento muito importante, onde a comunhão ajudou a igreja neonascida a suportar as investidas dos adversários, que inclusive o Paulo, né, era um daqueles que fustigavam a igreja. Inclusive, Jesus disse que as pessoas conheceriam que nós somos seus discípulos se nós amarmos uns aos outros. Então, amor é a essência do cristianismo. No meio cristão não pode haver esse tipo de desunião, contenda, desentendimentos, e infelizmente isso acaba trazendo prejuízos à obra. Se observarmos logo no início da igreja, houve também um certo clamor do povo ali em Atos capítulo 6, a questão das viúvas, né, que clamavam ali porque estavam sendo deixadas de lado. E assim como também lá Neemias agiu rápido, ali também em Atos capítulo 6 os discípulos também agiram rápido criando uma forma de solucionar o problema. Neemias poderia até dizer, olha, vocês resolvem o problema aí que vocês estão passando de dificuldades, que eu estou muito ocupado com a construção dos muros. Mas ele não foi omisso ao clamor do povo. Não, pelo contrário. Ele se prontificou a ajudar, como governador, ele tomou o problema para si e, com a graça de Deus, ele conseguiu solucionar esse problema. Então, Neemias é para nós um grande exemplo de um grande líder. É uma pessoa que não se corrompeu, ele estava em Suzã muito bem estabilizado, né, como servindo ali ao rei, e ouviu a necessidade dos irmãos de Jerusalém, através do Anani, que disse para ele, o pessoal lá está em grande desprezo e miséria. Então ele saiu de lá sabendo que ele ia encontrar um povo nessa situação. Chegando lá, com a graça de Deus, ele conseguiu reunir o povo para trabalhar. E ele estava trabalhando. Porém, ele sabia que o povo estava com dificuldade. E, graças a Deus, ele conseguiu ali, com a graça de Deus, controlar esse problema, né? Essa desunião foi, eu vejo ali interessante, pastor Paulo, porque ele não só chamou o povo para eliminar esse conflito, mas também ele impôs que eles cumprissem aquilo que eles tinham feito um acordo. Porque a voz do Neemias, ela tinha peso de governo também, né? Além dele cobrar das pessoas uma solução, ele também impôs que eles agissem, fizeram um juramento que eles iam cumprir com o que eles estavam falando. Isso muitas das vezes foge, né, da liderança da igreja, né, quando a gente vê a mediação entre conflitos. Muitas das vezes o líder espiritual, quando ele é buscado, a sua ajuda para mediar um conflito, às vezes ele não consegue impor a execução da obra ou a execução da sentença. Mas o Neemias, como ele também tinha o poder de governar, ele pôde impor que as pessoas executassem ali a decisão que foi tomada, né? Quando a gente observa essa questão da união, no caso de Neemias, unindo ali o povo, Zorobabel também, unindo ali o povo e trazendo para o contexto da igreja, a gente percebe que essa questão de unidade, essa questão de comunhão, ela é tão importante que a Bíblia compara a igreja com um corpo humano. Eu gostaria de ler aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 14, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aqui a gente percebe algo muito significativo, algo muito importante, que comparando com o corpo e mostrando aqui a igreja que ela é formada por pessoas indistintas,
ou melhor, por pessoas distintas, né? Quer dizer aqui que tem gregos, tem judeus, tem servos, tem livres, tem todos que são diferentes, mas são unidos. Isso ensina para nós que unidade não é igualdade. A gente tem que ter essa comunhão, apesar da nossa diversidade, apesar das nossas diferenças, apesar das características de cada um de nós, que somos diferentes, temos temperamentos diferentes, comportamentos, reações diferentes, mas independente disso, nós precisamos buscar, nós precisamos garimpar essa unidade, essa comunhão, porque ela é muito importante para a vida da igreja. Mesmo aqui ainda em 1 Coríntios 12, versículos 25 a 27, Paulo diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então fala aqui de um mesmo sentimento. Se um está sofrendo, todos têm que se irmanar no sofrimento. É o alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram, né, Luiz? Nós vamos ver em Romanos, capítulo 15, versículo 26. Olha que interessante, completando o que o pastor Paulo estava dizendo. Olha o versículo. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Então, o corpo lá, a minha mão direita, vai ajudar a minha mão esquerda. Isso repete o quê? Acaia e Macedônia era um grupo da igreja, uma localidade distinta, mas que se doeu pela necessidade dos pobres em Jerusalém. Nada mais é do que o corpo interagindo. Se o meu dedão está doendo, a tendência do meu corpo é ajudar o dedão a, né? Tropicou lá, eu vou lá fazer um curativo, mas quem vai fazer o curativo? A minha mão. A minha mão que vai lá. Então, nós temos um corpo que interligado, que um ajuda o outro. É nesse sentido que a união funciona. E é interessante a gente observar que estar juntos nem sempre é estar unidos. Às vezes, para fazer uma receita aí de um bolo, fazer uma receita de um pão, você pega os ingredientes e deixa eles juntos, mas se eles não forem misturados. Eles não viram, né, a receita a qual você quer fazer. Então, como diz aí uma turminha, né, nós temos que estar juntos e misturados. Isso é união, é estar misturado de forma que todos formem uma só unidade, Evandir. Sim, achei interessante que o comentarista colocou aqui o Efésios 2:12 e ainda colocou, entre aspas, o título Família de Deus, né? Então, é muito importante isso, irmãos. Muitas das vezes as pessoas acabam se acostumando em chamar o outro de irmão, mas família de Deus significa viver unidos, comer junto, né? O partir do pão. Ninguém senta na mesa para comer com a pessoa que ele não tem amizade, que ele não é amigo, né? Então, a Bíblia, Deus, o Senhor Jesus quer que nós sejamos unidos nesse sentido, né? Todos participaram do mesmo pão. Então, o pão, nós vemos isso, exemplo disso na ceia. O pão chega na igreja, um único pão, e ele é partido e é distribuído para a igreja. E Deus, quando Deus olha para a igreja, Deus vê o mesmo pão inteiro fracionado no corpo dele, né? Então Deus continua vendo o pão completo. O mesmo pão que ele era pequeno, agora ele está fracionado na igreja. Por quê? Porque a igreja precisa estar unida. A divisão enfraquece. A mistura enfraquece. Então, se o problema não é solucionado, os muros não são construídos. A obra de Deus não avança. Então, nós precisamos, de todo custo, evitar que haja divisões na igreja, né? O Senhor Jesus chegou a citar
em Lucas 11:17, falando que uma casa dividida, ela não prevalece, né? Então, se você está numa casa, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, ele não vai dar certo. Então, esses conflitos, esses desentendimentos precisam ser eliminados. A Bíblia fala assim para nós, por exemplo, 1 Coríntios 1:10, digais todos a mesma coisa, né? Então, precisamos dizer a mesma coisa. Também em Coríntios 10:17, todos participamos do mesmo pão, todos somos um em Cristo, todos chegamos à unidade da fé, somos todos de um mesmo sentimento. Percebe que o pastor leu aqui, não existe judeu nem grego, né? Então nós lá no mundo éramos cada um por si. Agora não, quando nós chegamos na igreja nós precisamos estarmos unidos. As barreiras, Efésios 2 vai dizer que elas foram derrubadas. Não tem mais barreiras de separação, né? Todos somos um em Cristo. Infelizmente, nem todos têm esse entendimento. Às vezes, alguns na igreja querem construir barreiras, querem se separar. Um exemplo disso, Neemias viu essas barreiras. Havia uns que tinham mais posses e os que tinham menos posses, e isso criava uma barreira à unidade, né? Então, essas barreiras precisam serem derrubadas, né? Essas barreiras existiam lá nos caldeus, na Babilônia. Eles estavam lá cativos. Então, eles viviam com barreiras. E eles chegam em Jerusalém, as barreiras precisavam ser eliminadas. Ou seja, em Jerusalém não é para ter barreira. Em Jerusalém é para ser um povo, um só Deus, uma só lei, uma só fé, né? É como nós, lá fora no mundo, éramos divididos, espalhados, bagunçados, sem Deus, sem fé, sem esperança, sem salvação. Chegamos na casa do Pai, somos um só povo, uma só fé, um só batismo, um só corpo, uma igreja, estamos unidos. Se nós compreendermos a profundidade que é estarmos unidos a Cristo, eu acredito que a obra de Deus, ela ia avançar muito mais, né? Se nós olhássemos para esse ponto de comunhão, de unidade, unidade de propósito, unidade de pensamentos, unidade de atitudes, eu acredito que isso ajudaria mais ao crescimento da obra de Deus. Você vê que o próprio escritor da lição, ele coloca isso bem claramente, né? Tópico 3 subtópico 3 do tópico 1, ele fala isso, ó. Foi por causa da união do povo judeu, numericamente inferior, eles conseguiram, né, vencer os seus inimigos e construir o templo. Então, tudo que o Evandi falou nada mais é do que a igreja, quando está unida, ela vai expandir, vai construir grandes coisas e não é construir templos suntuosos, não é construir paredes, mas é construir o reino de Deus. Que também tem paredes, né? Tem paredes. Tem paredes, mas não é só paredes. Não. Nesse subtópico 3 que o Luiz acabou de citar, que diz assim que esta união é uma verdadeira força, onde é citado aqui o Salmo 133, que é o nosso textuário, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é um alerta para nós que a gente deve estar atento, porque o propósito do inimigo é dividir, é separar para enfraquecer e dominar. Um povo dividido é um povo enfraquecido e é um povo fácil de ser dominado. A gente precisa tomar cuidado desse eles ou desse nós contra eles contra nós. Dentro da igreja, esse princípio não pode existir. Nós somos um em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa busca constante, de apesar das nossas diferenças, conforme foi lido aqui, que não tem judeu, não tem grego, não tem livre, não tem servo, todos somos um só corpo em Cristo. Então não importa quem sou eu, de que família eu sou, a minha condição social ou financeira, eu faço parte do corpo de Jesus Cristo aqui na terra e precisa entender que esse corpo precisa desenvolver-se, esse corpo precisa crescer. E aí a gente parte então para o segundo tópico da nossa lição. Primeiro tópico nós vimos que a união era característica daquele povo. Então, através da união, eles conseguiram conquistar, eles conseguiram alcançar
os objetivos para os quais eles foram levados de volta para ajudar. Eles conseguiram construir o altar, conseguiram reconstruir o templo, reconstruir os muros, tudo certinho. Só que agora o segundo tópico diz que a união entre eles, ela passou a ser ameaçada. E aí, qual era a ameaça, o que ameaçava essa unidade deles, Evandir? Então, nós vimos que a ameaça era a injustiça social, né? E eu parei aqui no texto aqui de Neemias, eu estava dando uma olhada, eu achei muito interessante, aqui no capítulo 5, no versículo 2, vai dizer assim, olha, só o princípio do versículo 2, porque havia quem dizia. Então, havia quem dizia, versículo 2. Aí vamos para o versículo 3. Também havia quem dizia. E lá no versículo 4. Também havia quem dizia. Versículo 4. Também havia quem dizia. Então, havia muitas pessoas falando, né? Havia os que diziam, também os que diziam, os que diziam. E o Neemias, ele ouviu essas ameaças, essa injustiça social, né? Ele não foi negligente. Mas antes dele tomar uma atitude, eu gostei do versículo 7, né? E considerando comigo mesmo no meu coração, né? Então, nós temos o hábito, muitas das vezes, de tomar atitudes precipitadas. Parece que a gente quer resolver, solucionar o problema, e às vezes nós nos precipitamos. Porque os versículos anteriores, pastor Paulo, olha, havia quem dizia, então dá uma impressão assim que tinha um monte de gente toda hora falando. E aquilo, o Neemias, o versículo 6 diz que ouvindo eu o clamor, muito me aborreci, né? Então ele ouviu aquele clamor daquelas pessoas que diziam tantas coisas, mas no versículo 7, antes de repreender o povo, antes de tomar qualquer atitude, está escrito lá no versículo 7, considerei comigo mesmo no meu coração. Então, eu acredito que Neemias ali ele fez uma pausa, ele foi, quem sabe, orar, quem sabe ele foi meditar no que estava acontecendo, para saber o que ele podia, como que ele poderia agir, né? E ele não foi conivente, ele foi, um líder precisa ser imparcial. Ele não poderia tomar partido, né? Então ele precisou refletir, pensar bem, né? Umas pessoas estão dizendo umas coisas, outras estão dizendo outras. Como é que eu vou agir, né? Então ele considerou isso no seu coração e depois ele convocou um ajuntamento, né? Ele convocou um ajuntamento. Por quê? Porque o problema era uma coisa coletiva, né? Aqui está falando o título da lição que as causas de desunião devem ser eliminadas. Causas de desunião, causas de conflitos, causas de desentendimentos, têm que ser eliminadas. Neste caso, era uma causa coletiva. Então, ele convocou um ajuntamento para resolver, porque ele quis chamar todos os envolvidos, né? Mas nem sempre as causas são para se chamar coletivos. Muitas causas devem ser tratadas propriamente com as pessoas envolvidas, às vezes uma ou duas pessoas envolvidas. Nesse caso, não. Neemias, ele convocou todas as pessoas para que houvesse, então, uma conciliação, né? O problema aqui, conforme foi dito pelo irmão Evandir, era um problema de injustiça social. Quando houveram os problemas de oposição à construção de muros, de templo, de altar, eles se uniram. A questão é que o tempo passou. Nós não sabemos exatamente quanto tempo, porque esse capítulo 5, ele está aqui nessa colocação, mas se a gente for ler lá o versículo 14, por exemplo, a impressão que dá é que esse tempo já tinha passado, já tinha demandado vários tempos em relação à construção, à reconstrução dos muros. E houve um tempo de tranquilidade em relação às reformas, à construção. Mas era um tempo agora de muita escassez. O Evandir citou aqui pelo menos 3 clamores, né? Clamor no versículo de número 2, clamor no versículo de número 3 e clamor no versículo de número 4.
o clamor, e o versículo 1 diz assim, foi porém grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Então aqui fica claro que o problema agora já não era mais externo, era um problema interno. O problema era entre os judeus, já não tinha mais Sambalate, já não tinha mais Tobias, já não tinha mais os samaritanos, agora o problema era interno, eram os seus irmãos. E qual que foi o primeiro problema aqui no versículo de número 2? Havia quem dizia, com os nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Então a fome, ela tinha apertado, a escassez de alimentos, ela tinha apertado e agora tinha um problema muito sério internamente, porque não tinha comida para todo mundo. A seca, ela tinha tomado conta do ambiente. E para o povo judeu, algumas situações climáticas, eles consideravam às vezes como sendo Deus pesando a mão. Nós podemos ver isso lá em Ageu, capítulo 1, quando havia fome, eles comiam, mas não se fartavam, vestiam, mas não se aqueciam. Então, tem essa questão, essa visão judaica a respeito das catástrofes ou das dificuldades, elas serem punição de Deus. E agora aqui, esta fome, então apertando e eles clamando, olha, nós somos muita gente e não tem comida para todo mundo. O que a gente faz? E aí vem o segundo clamor, porque como não tinha comida, e aí existe um problema que não tinha para todo mundo, mas tinha para alguns privilegiados. Esses privilegiados, eles sequestravam, eles penhoravam as propriedades dos mais pobres, daqueles que não tinham, e eles estavam então penhorando as terras, penhorando as plantações, penhorando as casas, em troca de alimentos. Então quem tinha estava juntando mais e quem não tinha estava ficando mais pobre. Então essa injustiça social que ela foi citada aqui pelo Evandir, ela ia cada vez se agravando mais. Além de não ter comida para todo mundo, quem tinha penhorava a casa, penhorava a propriedade, penhorava bens, em troca de comida. No versículo de número 4 ainda diz que eles estavam tomando dinheiro emprestado para pagar imposto, que o imposto era pesadíssimo. Então tudo isso estava acontecendo, essa era a razão de que aquela unidade, de que aquela união, ela estava correndo risco, aquela união deles, ela estava sendo ameaçada, porque tinha todo esse contexto de fome, tinha um contexto de que quem tinha não compartilhava. Nós dissemos agora há pouco que nos dias primeiros da igreja ninguém precisou dizer nada, mas as pessoas vendiam propriedades e distribuíam entre os irmãos. Aqui quem tinha estava retendo e estava confiscando bens, Luiz, para poder repartir, compartilhar o que tinha. No começo eu disse que para nós entendermos todo o Novo Testamento, nós temos que entender o Velho Testamento. E não podemos passar sem observar o que aconteceu no Velho Testamento. Então, Êxodo 22, 25, Êxodo 22, versículo 25, ele diz algo interessante aqui, que está dentro da lei de Moisés. Se emprestares dinheiro ao meu povo e ao pobre que está contigo, e não te haveres com ele como um usuário, não lhe imporás usura. Não lhe imporás usura. Usura, no sentido da palavra, o que é usura? Usura é cobiça, mas só que não é uma cobiça somente de desejar, mas é uma cobiça extrema de ter aquilo que o outro tem e tirar tudo do outro. Essa usura é que é condenada na Bíblia. Nós vemos também em 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1, para nós entendermos por que eles estavam falando que os filhos estavam sendo tomados. Olha, nessa passagem de Eliseu, está escrito assim: certo dia a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor.
mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Então era comum entre eles penhorar os filhos para ser levado como escravos. E ver o clamor desse povo, né, desses 3 clamor, começa com a fome. E a fome é interessante nesse sentido, porque nós vamos ler esse versículo, capítulo 5, que as mulheres clamaram. E nós vamos ver que mulher, ela que é a dona da casa, ela é a senhora do lar. Então ela clamou por quê? Porque faltou a farinha. Faltou a farinha para fazer um bolo, faltou a farinha para fazer um alimento para o seu marido, para os seus filhos. Então ela clamou nesse sentido. E nós vamos ver que outros também diziam, mas diziam o quê? Que os filhos estavam sendo levados como parte do pagamento. E o pior, ele se doeu mais ainda, porque quando o texto bíblico nós lemos, fala que as filhas estavam sendo levadas e algumas já eram escravas. E a gente vê, se alguns dos irmãos ainda não sabem, nós podemos aqui falar, os judeus, eles têm algo que eles dizem por si próprios, né, pastor? Eles dizem assim, graças a Deus porque eu não nasci escravo, graças a Deus que eu não nasci mulher e graças a Deus que eu não nasci gentil. Essas 3 frases eles falam, isso lá no tempo deles. Então veja como era gravíssimo o ponto deles entenderem que os filhos e as filhas estavam sendo levados como escrava. Eles não nasceram escravos, nasceram livres. E aí como que eles vão agora entender essa escravidão dos filhos? E eles ainda falaram assim, nós somos povo do mesmo povo. Então vamos ver que era comum, porém não é para ser feito. Não era para ser emprestado com usura. Nós vamos ver lá depois, não é comentado muito, mas o versículo 15 de capítulo 5 de Neemias, está escrito que ele e os moços dele também emprestavam dinheiro. Mas eles abriram mão dos juros, da usura, porque viu a necessidade desse povo. Essa injustiça, ela ficou caracterizada por falta de amor, né? E se nos colocarmos no lugar dessas pessoas que estavam clamando por alimento, por igualdade social, né? Nós podemos pensar assim, peraí, eu estava lá na Babilônia, cativeiro, e lá eu sofria desigualdade social. Eu venho para Jerusalém, estou trabalhando, também estou sofrendo desigualdade social. Então, qual a diferença de estar na Babilônia sofrendo desigualdade social e estar em Jerusalém sofrendo desigualdade social? Então, era isso que não poderia haver. Então, a dificuldade que eles estavam tendo era a desigualdade social. E Neemias precisava agir em cima disso. Trazendo isso para a igreja, às vezes nós observamos essas coisas acontecer. A pessoa está lá no mundo, ele está sofrendo uma desigualdade social, ele está sofrendo uma calúnia, uma difamação, ele está sofrendo uma perseguição. Quando ele chega dentro da igreja, ele espera que isso não vai mais acontecer na vida dele. Então, se acontecer isso dentro da igreja, é como está acontecendo aqui. A pessoa chegou em Jerusalém, onde não é para ter mais isso. Na igreja, onde não é para haver mais isso. Né? Então, por fim a essas injustiças, é a grande tarefa que nós precisamos, é o nosso principal objetivo, é fazer com que a igreja seja uma em Cristo. Esse foi o principal objetivo de Jesus, né? Que vós sejam um, assim como eu e o Pai como como nós somos um. Né? Como disse o Evandir, como é que pode acontecer essa grande injustiça? Como é que explica esse negócio? Ele disse aqui que é falta de amor. Eu disse a princípio que o contrário de união, de comunhão, é individualismo, é egoísmo. É quando a pessoa ela só pensa em si mesma. E eu diria mais, que quando a dor do próximo ela não te incomoda, você está muito distante daquilo que Jesus ensinou. Um dia chegou um cidadão perto de Jesus e perguntou para ele, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse, Senhor, o que você lê nos mandamentos? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração
e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou, faz isso e você vai viver. Mas quem é o meu próximo? E aí Jesus contou aquela parábola do bom samaritano, falando daquele rapaz que descia de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho ele foi assaltado, ele foi agredido e ele ficou como morto ali. Passaram os religiosos, o sacerdote, o levita, e não fizeram caso daquele moribundo, até que veio um samaritano e agora ele se condói da situação daquela pessoa, ele para o seu trajeto, a sua caminhada, para socorrer essa pessoa que estava ali caída, como que morta. E depois que Jesus termina de fazer essa explanação, ele pergunta qual desses três que parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. E o interrogador diz assim, o que usou de misericórdia para com ele? Disse Jesus, vai e faz da mesma maneira. Então isto é união, isto é comunhão, isto é compaixão, isto é você não permitir que o outro sofra sozinho. Se a dor do outro ela não te incomodar, você está muito distante, mas muito mesmo daquilo que Jesus ensinou como sendo igreja, como sendo comunhão, como sendo união e como sendo aqueles que hão de herdar a vida, Luiz. O escritor ele coloca como falta de amor, mas eu tenho isso aí como falta de temor a Deus. Também. Porque os textos bíblicos têm dizendo, como eu já li para os irmãos, Êxodo 22, 25, para não emprestar com usura. Então, se é uma ordenança de Deus e eu pratico, eu estou com falta de temor a Deus. Eu não estou temendo mais a Deus. E por não temer a Deus, eu também não pratico a justiça de Deus. E por não praticar a justiça de Deus, eu não pratico o amor. Porque Deus é amor. Provérbios 1, verso 7, nós vamos ler da seguinte forma. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E aí eu me deparo com uma palavra interessantíssima. Jesus falando para os discípulos, para nós no Evangelho, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é conhecer a verdade, a palavra conhecer é entender, é ver essa verdade. Então, aqui o princípio do conhecimento é temer a Deus, é conhecer essa verdade. E quem é essa verdade? É Jesus. E qual é essa verdade que Jesus falou? Quem praticou o bem? Foi aquele que se doeu pelo próximo ou aqueles que, por ter uma postura religiosa, não podia, num primeiro momento, estar próximo do murimbudo. Então, quando nós conhecemos e tememos a Deus, nós vamos praticar o amor, vamos praticar a justiça, vamos praticar tudo aquilo que a lei do Senhor nos pede, para que nós sejamos. Nós vemos aqui que a união estava ameaçada por uma série de situações que envolveram ali o povo de Judá. A fome, a escassez, a falta de recurso, a penhora dos seus bens, seus filhos sendo levados como escravos e agora os mais ricos, os melhores posicionados financeiramente, estavam emprestando dinheiro a juro para os seus próprios irmãos, com juros, pelo que nós entendemos aqui no texto, juros exorbitantes, né? Apesar da gente ver lá à frente, a gente que vive no Brasil falar de juro de 1%, a gente fala, mas era baratinho, né? Porque no Brasil 1% é nada, né? Mas naquela situação certamente era bastante exorbitante esse montante, porque é colocado aqui no texto. E contrariando, conforme o Luiz leu aqui, recomendações da própria palavra de Deus, que um judeu não deveria emprestar dinheiro para um outro judeu com usura.
extorquindo, tirando dele mais do que o justo. Então esse era o cenário que estava ali então ameaçando aquela união que tanto tinha favorecido eles, tanto tinha ajudado na busca dos seus intentos. Agora esta união, ela estava sendo ameaçada. Neemias então, no tópico de número 3, ele é chamado para solucionar esse problema. Ou seja, esta situação, ela não poderia continuar do jeito que estava. A situação não poderia permanecer da forma que estava, porque senão o povo se perderia por completo. Evandir já começou a tratar, né, dessa questão da solução, como é que o Neemias ele encaminhou a solução para esse problema, mas eu gostaria de só ler 2 versículos que ele já citou aqui, o versículo 6 e o versículo 7 do capítulo 5 do livro de Neemias, que diz assim: quando todos esses clamores, né, começaram a tomar tom, a subirem de tom, Neemias ouviu esses clamores e diz aqui o versículo 6, ouvindo eu, pois, o clamor e estas palavras, muito me enfadei. Então ele ficou aborrecido com aquilo que ele ouviu. Um líder que tinha conseguido mobilizar o seu povo para reconstruir os muros da cidade, fizeram um trabalho fantástico, trabalho maravilhoso. Agora ele percebe que a condição estava se deteriorando e ele ficou então enfadado, ficou chateado com essa situação, ficou nervoso, irritado com a situação. E eu penso que se o Neemias fosse agir no versículo de número 6, talvez ele tomasse uma decisão intempestiva, ele fosse ali não muito feliz nas suas colocações, mas no versículo de número 7, conforme o Evandir já disse aqui, considerei comigo mesmo no meu coração. A gente precisa aprender uma coisa aqui. Antes de continuar falando do Neemias resolvendo o problema, é muito importante a gente parar. Você que é professor da escola bíblica dominical, você que é líder, você que é diácono, você que é obreiro, você que é pastor, a gente tem que evitar, você que é pai, evitar tomar decisões no calor das emoções. Se o Neemias tomasse aqui a decisão no versículo de número 6, talvez ele pudesse colocar a perder todo aquele trabalho maravilhoso que ele tinha feito até então. Mas o verso 7 diz que ele ponderou, ele considerou consigo mesmo, ele foi para casa, certamente ele foi falar com Deus, ele foi orar, ele foi refletir e aí então ele foi tomar as decisões. Isso não quer dizer que ele foi brando, não. Ele foi sábio. Ele foi sábio, ele foi rígido, ele foi forte, mas com sabedoria. Talvez se ele tivesse tomado a decisão no versículo de número 6 aqui, não tivesse tido a mesma sabedoria. Então agora nós vamos tratar aí como que Neemias encaminhou a solução para esses problemas. O Evandir já deu uma pincelada aqui, eu vou pedir para o Luiz falar também alguma coisa nesse sentido aqui, nessa solução dos problemas. No livro de Provérbios, verso de número 13, o escritor, que por coincidência foi Salomão, filho de Davi, um grande sábio, ele nos coloca a seguinte frase: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. O senhor estava falando aqui agora, e nós vamos ver, que Neemias não tomou nenhuma decisão precipitadamente. Enquanto ele estava ouvindo o povo reclamar, enquanto ele estava ouvindo as mulheres reclamar, enquanto ele estava vendo toda a situação, e nós vamos elogiar Neemias nesse sentido aqui agora, porque nós sabemos que o livro de Neemias é um manual extraordinário para um líder, para aquele que quer ter sucesso, para aquele que quer ter estratégia, porque Neemias ele demonstra isso. Quando da reconstrução do muro, ele chegou lá, depois que ele conseguiu tudo do rei, ele ficou 3 dias na cidade e não falou nada para ninguém. Ele rodeou a cidade, ele olhou, primeiro ele viu para depois convocar o povo e falar: nós sabemos o que temos que fazer e como fazer. E agora, nessa situação, ele se irou, ele ficou bravo, ele ficou nervoso, e isso é normal.
A Bíblia diz que nós devemos irar, mas não pecar. Dá lugar à ira. Porém, o que ele fez? Ele repousou seu espírito, foi meditar, foi ver quais as melhores situações. E eu posso ver isso, talvez o texto não me fala, eu posso talvez entrar aqui e fazer uma suposição, que ele orou a Deus para que houvesse uma solução nesse caso. Porque nós vamos ver na construção do muro que ele orou. E quando o rei foi falar com ele que ele temeu, ele também diz que ele orou. Então aqui, mesmo que o texto não fale, mas eu quero crer que quando ele parou... Pelo perfil dele. Né? Pelo perfil, quando ele parou para meditar, ele foi orar a Deus. E quando nós oramos a Deus e o nosso espírito repousa, nós podemos tomar a melhor decisão. Por isso que Provérbio, o escritor, nos diz isso, que aquele que responde sem ouvir direito, comete insensatez. Então nós vamos ver que Neemias, quando tomou essa atitude, ele, sabiamente, ele veio com o coração já calmo, com a mente sabendo a atitude que ele tem que tomar. E um outro detalhe interessante que o escritor nos coloca, e nós vamos ver também pelo texto, é que ele convoca um ajuntamento contra esses que estavam judiando do povo. Então veja que ele não fez uma reunião chamando eles, mas contra eles. É interessante, ele fez contra. E todos participaram. E aí eu vejo algo que eu aprendi há muitos anos atrás, eu carrego isso comigo, que esse professor que me ensinou, é uma sabedoria tremenda, ele me ensinou o seguinte, que todo líder, quando tem seus liderados, se ele for um bom líder, os seus liderados seguem ele até debaixo d'água. Então, Neemias, ele era um líder. Além do mais, ele era o governador naquele momento. Mas, acima de tudo, ele era o líder daquele povo. Tanto os que estavam usando de usura, como os que estavam sofrendo. Todos eles viam Neemias como o líder. Por isso que eles obedeceram e foram a esse ajuntamento. Muito bem. Ele fez o ajuntamento. E o que falar nesse ajuntamento, né? Eu vou reunir o povo está sendo extorquido financeiramente, estão cobrando juros exorbitantes, o povo está com fome, o povo está perdendo as suas propriedades, o imposto também do império não era baixo, né? O imposto do império não era baixo. Segundo o Heródoto, eram 350 talentos de ouro por ano, daquela região ali, da Quinta Satapria, que incluía Chipre, Síria e a Palestina. Eles tinham que mandar para o governo persa 350 talentos de ouro por ano. Um talento em torno de 33, 34 quilos, vai dar mais de 10 mil quilos de ouro por ano que eles tinham que dar. Então, isso tinha que ser repartido entre o povo. Então, era um imposto muito alto que eles tinham que pagar, e as pessoas então estavam tomando dinheiro emprestado, e quem emprestava juro, e era um poço sem fundo, né? Como a gente costuma dizer, uma bola de neve que ia crescendo a cada dia. Então Neemias, ele precisa solucionar esse problema. Ele reúne todas as pessoas e ele vai tratar desse problema. Em primeiro lugar, lembrando que eles eram todos irmãos e que tempos atrás estiveram todos na mesma condição de cativo, de exilado, né? No versículo de número 8, ele diz assim: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos aos gentios segundo as nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então, primeira coisa, lembra, gente, nós estamos brigando com a gente mesmo. Nós estamos em autofagia, né? Nós estamos nos matando. Então ele lembra, Evandir, que eles eram irmãos e que estavam, até momentos atrás, ou tempos atrás, na mesma condição. Um agora estava numa condição um pouquinho diferenciada, melhor, mas eles eram todos irmãos. Muito bem colocado, pastor Paulo, esse versículo 8, e eu estava até olhando aqui para ele, dá a entender que o próprio Neemias havia resgatado algumas pessoas, né,
que tinham sido vendidas como escravos. E Neemias, antes de tratar essa questão com o povo, ele já vivia isso, né? Se nós lermos aqui todo esse texto aqui do capítulo 5, nós vamos observar que ele mesmo fala assim, eu tinha emprestado dinheiro, mas eu já vou perdoar a dívida, né? E ele pede para as pessoas fizessem o mesmo. Então, assim, ele era um líder que dizia assim, vocês fazem, mas eu também faço a minha parte, eu quero ser exemplo para vocês, né? Ele fala assim, olha, durante 12 anos, eu como governador, eu não comi o pão do governador, né? Então ele não era aquela pessoa que mandava as pessoas fazer, mas ele mesmo não fazia. Não, ele também abria mão das suas prerrogativas, né? Ele fala aqui no versículo 17 que da sua própria casa, 150 judeus se alimentavam na sua mesa, né? Então, o Neemias, são dois grandes líderes, na verdade, dentro da Bíblia, que nós vamos ver para o povo judeu, que é Moisés e Neemias. E existe uma proximidade muito grande na liderança dos dois. Por exemplo, os dois viveram em palácio, né? O Moisés no Egito e o Neemias em Suzã. Os dois deixaram a vida palaciana para servir a Deus, né? Ambos enfrentaram oposições internas e externas, né? Ambos lideraram com poucos recursos. O Moisés no deserto, o Neemias lá no povo pós-cativeiro, né? Ambos oravam pelo povo intercedendo, apresentando a Deus. Ambos ouviram o clamor do povo. Então eles tinham uma vida muito parecida. Então o Neemias, uma vida muito exemplar. Antes de cobrar do povo, ele mesmo fazia, ele mesmo já tinha agido, abrindo mão de tantas coisas que ele poderia exigir, ele não estava requerendo o pão do governador, as prerrogativas de governador. Então ele chama o povo e eu lembrei de uma coisa. Existia um templo lá em Jerusalém. Já existia, nós já passamos essa lição. A lei já estava sendo ensinada. Quando o Neemias chega em Jerusalém, Esdras já estava lá há aproximadamente uns 12 a 13 anos. E Esdras veio com o propósito de ensinar a lei. Então existia já um templo, existia um altar, existia alguém que já ensinava a lei, e Neemias vem para o governo e ele vê esse tipo de conflito. Penso eu, se existia um templo, existia sacrifício. Existindo o sacrifício, o que Jesus fala sobre apresentar a oferta no altar se você tem um conflito? Se você tem os entendimentos? Se você tem alguma coisa contra o teu irmão? Então, alguma coisa precisava mudar. E foi justamente nisso que Neemias agiu, né? Para que o povo apresentar sua oferta a Deus, ele precisava primeiro estar certo entre os irmãos. Então, resolver esse conflito entre os irmãos, essa causa de desunião, precisava ser resolvida para que o povo continuasse ofertando a Deus, porque senão era inútil ofertar a Deus, sendo que você tem algo a resolver com o seu irmão. Jesus primeiro trata a situação que você tem com o seu irmão, depois apresenta a oferta perante o teu altar, né? E ensinando ele-nos a orar, ele disse assim, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, o Neemias estava perdoando ali as pessoas, pedindo que eles perdoassem também, para que eles pudessem avançar na obra. Eu acredito que a igreja ela tem que olhar para o Antigo Testamento, o irmão citou aqui Romanos 15, né? O que está escrito é para o nosso ensino, e tirar essas lições do Antigo Testamento, e ao invés de querer massacrar o povo judeu, porque o povo murmurava, porque o povo brigava, e olhar que esse povo do passado, ele é a igreja hoje, né? Então, nós estamos inseridos na igreja e muitas vezes estamos cometendo os mesmos erros que o povo judeu cometia no passado, né? Então, que Deus nos ajude a nós melhorar os nossos caminhos, né? É interessante também que você citou algo bem propício. Jesus, ele condenou isso e foi uma das causas que Jesus fez quando ele fez um chicote e saiu derrubando todas as bancas, porque havia animais lá para sacrifício, e ele acabou dizendo, a minha casa não será casa de comércio, será uma casa de oração. A minha casa é de oração. Não é para vocês ficarem usando da minha casa
a casa de Deus, a casa do meu pai, para fazer comércio, fazer usura, aproveitar-se do povo, porque havia essa necessidade. No mesmo tempo lá de Jerusalém, lá com Neemias, também estava tendo isso, que se havia o sacrifício contínuo, se havia lá o templo, e aí nós vamos ver que eles tomavam emprestado, não somente para isso, mas tomavam emprestado também para pagar os tributos ao rei. Lá nós vamos ver que quando eles pediram um rei, Samuel falou para eles, vocês querem um rei? Mas vocês vão ter que sustentar todo o luxo do rei. Então não era fácil, eles sabiam, então eles mesmos pediram, eles mesmos estavam passando por isso, mas eles sabiam que precisava. Todo o luxo é sustentado por alguém. E Neemias abriu mão disso, como nosso irmão disse, e está escrito também na Bíblia, que ele não só abriu mão, mas como ele sustentava algumas outras pessoas, mostrando que, acima de tudo, a humildade, e ele conhecia a Deus verdadeiramente. Ele era uma pessoa que era devoto a Deus, a fazer a vontade do Pai. E qual era a proposta de Neemias? Essa proposta eu acho interessante. Mateus capítulo 5, versículo 9, o Senhor Jesus pregando para nós, ele diz que bem-aventurado são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Existia um problema, existia uma causa, existia uma dissensão entre eles, e ele foi um pacificador para solucionar a causa. Os passos que ele deu, então, o primeiro passo foi esse, de reunir o povo e lembrar que eram todos irmãos. O segundo passo que a gente vê aqui no versículo de número 9 do capítulo 5, disse mais Neemias: não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Duas coisas que Neemias lembra aqui nesse versículo de número 9. Primeiro, nós devemos temer ao Senhor. E segundo, os nossos inimigos são outros. Os nossos inimigos não somos nós mesmos. Nós temos que lutar contra outros. E Paulo, ele lembra que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o ser humano, é contra o mundo espiritual, contra o reino espiritual. Então, segundo encaminhamento para a solução desse problema que eu vejo aqui, o primeiro é que Neemias reúne o pessoal e fala: gente, nós somos irmãos. Segundo, ele fala: nós precisamos temer ao Senhor. O temor ao Senhor tinha fugido, tinha escapado deles, e eles estavam ali então se digladiando entre si. Neemias então lembra a eles que o inimigo são outros, eles não são inimigos de si mesmo. E a gente já falou aqui que nós somos um corpo, nós temos a unidade, a igreja ela precisa estar unida num único propósito, num único objetivo. Nós não temos inimigos dentro da igreja, nosso inimigo é no mundo espiritual. Nós não temos pessoas como inimigas nossas, ainda que hajam pessoas que não gostem de nós, até mesmo por causa da nossa fé. Nós brigamos, nossa luta, ela é uma luta espiritual como igreja, a nossa peleja, ela é espiritual. E aí no versículo de número 11, Neemias convoca as pessoas a mudar de atitude. Primeiro ele se coloca como um. É interessante, porque apontar o erro dos outros é fácil, Luiz. Falar que os outros estão errados é fácil. Mas no versículo de número 10 ele fala: também eu, os meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Eles também estavam envolvidos no problema. É uma situação que ela foi desencadeando e tomou uma proporção muito grande. E agora Neemias, ele reconhece e ele se coloca como primeiro. Deixamos esse ganho, não queremos saber disso. Nós estamos fora, nós já tomamos atitude. E agora então no versículo de número 11, ele incita, ele orienta as pessoas também a tomar essa atitude. Restituí-lhes hoje vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo, ou seja, o juro do dinheiro. Então devolva o dinheiro e devolva o juro também.
do azeite que vós exigireis. Então Neemias ele faz essa reunião, ele diz para o povo, gente, nós somos uma família, trazendo para nós que nós somos uma igreja, nós somos o povo de Deus, nós não podemos ficar nessa condição, nós precisamos temer a Deus. Os nossos inimigos não estão aqui no nosso meio, nós estamos brigando, gastando energia entre nós, quando deixando de encarar verdadeiramente o nosso adversário. E aí ele convoca as pessoas a tomar atitude, não sem antes ele primeiro tomar atitude, dando o exemplo. Como um bom líder, ele deu o exemplo aqui, mudando de atitude e convidando as pessoas a tomarem essa atitude também, fazendo, como diz aqui o nosso comentarista, fazendo uma proposta conciliadora, deixando bom para todo mundo, Quem estava endividado receberia o seu quinhão, quem tinha muito não ia ficar mais pobre por causa disso e todo mundo ficaria aí agradado, Agradado. Poderiam trabalhar melhores, teriam suas terras novamente para produzirem, plantar, teriam suas vinhas para produzir o vinho. E nós vemos, se nós pegarmos novamente, e já foi citado, que a terra passava por uma crise. Sim. Passava por um momento de seca. E nós vamos ver no decorrer da história de Israel quantas secas eles passaram, quantos momentos eles passaram de dificuldade. Então, era muito importante que esse povo tivesse de volta suas terras, tivesse de volta tudo aquilo que foi tirado deles para que eles pudessem dar continuidade à vida deles. Porque era um estado de calamidade para essas pessoas. Porque eles estavam reclamando, não era bem-estar. Eles não queriam casa luxuosa. Era o básico, Eles queriam o básico. Eles estavam reclamando de comida. Estavam reclamando do alimento necessário, que eles já não tinham mais. Esse que era o Neemias, ele entendeu isso e por isso que ele fez essa proposta, conciliadora. E aqui, Evandir, eles acataram essa proposta, Eles aceitaram essa orientação da parte do Neemias. Sim, aqui eles acataram porque houve então o perdão, Houve o perdão. Se nós observarmos como eles agiram, eles aceitaram e eles perdoaram, Então colocou diante deles aqui, eu estava olhando aqui alguns versículos aqui anteriores, até o pastor citou também, por exemplo, lá no versículo 7 vai estar escrito assim, olha, vocês estão explorando seus irmãos. Ele coloca lá. No versículo 8 ele diz assim, vocês estão vendendo seus irmãos como escravos. E no versículo 9, então, ele já diz, olha, o que vocês estão fazendo é errado. Então ele já colocou que estavam errados, e eles precisavam tomar uma decisão. Então a decisão era restituir os emos e nada procuraremos deles. É interessante observar, irmão, qual que era o objetivo? Construir os muros. O que estava atrapalhando construir os muros? Injustiça social. Então vamos pensar como resolver a injustiça social. Qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Igreja. É chegar no céu. É fazer a obra de Jesus. É ganhar almas para Cristo. O que está atrapalhando nessa caminhada? Vamos atacar esses inimigos. O pastor citou que os nossos inimigos não é carne e sangue, nosso inimigo está lá fora. Então, se nós lutarmos entre nós, nós enfraquecemos, e é isso que o diabo quer, enfraquecer a igreja, colocando conflito, colocando desentendimento, colocando injustiça social. Então, nós não pregamos comunismo, mas na nossa igreja não pode haver necessitado algum, não pode haver ninguém que não tenha o que comer. Se tem uma pessoa nessa situação, a igreja está em falta. Então, nós precisamos detectar, encontrar essas pessoas. Percebe que parece que eles estavam unidos na obra, mas quando chegava em casa, quer dizer, eu trabalhei, mas cheguei em casa e não tenho o que comer. E aí foram clamar a Neemias. Então, estar unido na obra, muitas das vezes não quer dizer que não está faltando nada lá na minha casa. Então, precisamos estar pensando no objetivo comum da igreja, que é chegar no céu, é ganhar almas para Jesus, é falar do amor de Cristo,
Então, se você puder ajudar, se você puder estar abraçando o irmão, caminhando junto, né? Sempre há algo que possa ser feito, né? Então, que Deus nos ajude, que abra os nossos olhos para essas coisas, né? Nesse tópico, também há algo interessante, que o próprio Neemias ele toma essa atitude fazendo o seguinte, ele convoca os sacerdotes, depois que eles aceitaram, eles falam assim, ó, faremos como você diz, né? E assim eles fizeram. E aí Neemias, ele faz um convite, ele convoca os sacerdotes para que ficasse juramentado diante dos sacerdotes. Comprometido. E nós vamos ver que quando nós trabalhamos a lição de número 6 passada, nós falamos que muro representa segurança e porta, justiça, juízo. E é onde se assentavam os juízes para julgar as causas do povo. Então, Neemias está usando a estratégia correta, colocando as pessoas corretas para fazer o trabalho correto. Ó, como Salomão fez uma certa oportunidade, né? Por que ele ficou tão famoso? Porque num momento lá ele estava sendo julgado, levou uma causa para ele lá, 2 mulheres brigando por uma causa de uma criança, e até aquele momento, hoje nós pensamos que é fácil, mas até aquele momento nunca alguém tinha pensado dessa forma, né? Não, vamos dividir no meio e cada um fica com metade da criança e está resolvido o problema. E aí quando a pessoa que se dói pelo outro, ou pela sua própria cria, foi a verdadeira mãe, e aí mostrou a inteligência de Salomão, nós vamos ver que Neemias estava usando a mesma estratégia. Ele estava pondo os sacerdotes, que são os responsáveis pela lei, são responsáveis pelas coisas de Deus, pelo sacrifício, para juramentar tudo isso que eles estavam fazendo. Então Neemias ele tinha uma estratégia muito boa, a qual não só conciliadora, mas também de responsabilidade. Muito bem, meus amados irmãos. O Evandir falou aqui que na nossa igreja ninguém pode passar necessidade e ele parafraseou com essas palavras, as palavras do sábio Paulo, que escreveu à igreja de Roma no capítulo 12, versículo 13 da sua carta, dizendo assim, comunicai com os santos nas suas necessidades. Então não é você esperar alguém vir comunicar. Esse comunicar aqui não é de falar, de pronunciar, é ter comunhão, é comungar, é participar com os santos nas suas necessidades. Você percebeu que tem alguém que está em dificuldade? Não faça como nos dias de Neemias, que o povo precisou abrir o bocão e clamar. Não, a gente precisa estar atento a estas situações para que não haja entre nós quem esteja vivendo uma situação como essa que a nossa lição ela descreve. E como foi dito aqui, então a proposta foi feita, a proposta foi acatada, as pessoas tomaram atitude, abriram mão dos seus privilégios, se é que a gente pode chamar assim, né? Eles abriram mão do seu egoísmo na realidade, eles negaram a si mesmo nessa questão de penhorar os bens, de emprestar os recursos a juro. E diz o último tópico da nossa lição, que a paz ela voltou a reinar entre os judeus. E aqui a gente caminhando para o final dessa lição, a gente vai ver que é importante, quando surgir um problema entre os irmãos, ele ser tratado logo e com diligência. O Luiz citou aqui o sábio Salomão, e logo que ele assumiu o lugar do seu pai como rei de Israel, ele esteve em Gibeão e ali diz a Bíblia que Deus lhe apareceu. E o Senhor falou para ele, você pode pedir o que você quiser que vai ser te dado. Ele falou, Senhor, eu estou numa situação difícil, o povo é grande, a situação é complicada, eu não sei como agir, eu quero sabedoria. E ali Deus atendeu a oração de Salomão, deu a ele sabedoria, e um dos eventos em que essa sabedoria foi demonstrada foi esse que o Luiz acabou de citar, quando 2 mulheres chegaram ali com uma criança viva, outra criança morta, e aquela demanda entre elas, e Salomão, com sabedoria, ele conseguiu solucionar aquele problema. Então nós precisamos aí, dentro do nosso contexto também, promover a paz, promover a unidade, promover a união, promover a comunhão e, em surgindo alguma demanda, alguma dificuldade, pedir graça
sabedoria para Deus, para que a gente possa encaminhar a solução desses problemas com muita sabedoria, de forma que a paz, a união, ela venha a ser restabelecida, ela venha a ser aplicada e vivida no nosso meio. Então nós terminamos aqui esta lição e quando nós olhamos para ela, nós concluímos que é importantíssimo, é necessário, imprescindível que a igreja viva em união, como diz o salmo do nosso texto áureo, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quando você lê ali o Salmo 133, você vai perceber que viver em união é fonte de bênçãos para a nossa vida. Então nós precisamos aí com esta lição aplicarmos estes princípios de buscarmos a comunhão, de buscarmos a unidade, de termos empatia com aquele que sofre e se preocupar com o nosso próximo e com as suas necessidades, abrindo mão do nosso egocentrismo e deixar Cristo reinar em cada um de nós. E eu queria ouvir aqui os nossos companheiros nessa oportunidade, fazendo as suas considerações finais. Problemas, irmãos, eles acontecem e problema nem sempre é um conflito. Problema é uma dificuldade que ele surge no meio do caminho. Você está fazendo alguma coisa, surge um problema. Se o problema não for tratado, como diz aqui, os problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. E já citou aqui também que bem-aventurados são os pacificadores. Então, surgindo um problema, ele tem que ser tratado carinhosamente e sendo um pacificador, né? O apóstolo Paulo está aberto aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, ele colocou aqui no versículo 7, olha, 1 Coríntios 6 e 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demanda uns contra os outros, né? Então aqui já não era só um problema, já era uma demanda, já tinha virado um conflito, né? E Paulo diz assim, olha, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano, né? Então, cristianismo, irmãos, é renúncia, é abrir mão de alguma coisa, né? Se você veio para a igreja e não está disposto a abrir mão de nada, eu acho que falta aceitar Jesus de novo, né? Ele abriu mão de tudo para nos dar a salvação das nossas vidas, né? Então, nós precisamos abrir mão de alguma coisa. Se for perdão, perdão. Se for reconciliação, reconciliação. Se for pagamento, pagamento, né? Então, precisamos olhar para isso, né, para que esses problemas, que são dificuldades que nós enfrentamos pelo caminho, não venham evoluir para serem conflitos, para serem danos à obra, mas que nós possamos tratar isso antes que isso venha chegar, como Paulo chegou no capítulo 6 aqui. Se fôssemos olhar aqui mais para frente, vamos ver que isso estava chegando até os próprios tribunais, né? E Deus tem nos dado a sua palavra, temos aqui a palavra de Deus, que serve como mediador entre os irmãos, né? A palavra de Deus é soberana e ela está aqui para nos ensinar, né? Se nós nos dobrarmos ante a palavra de Deus, podemos pôr fim a conflitos, seja ele familiares, seja ele entre irmãos, seja dentro dos nossos cônjuges, né? Sempre observando a palavra de Deus. Em um lar em que a palavra de Deus ela tem a supremacia, ela é soberana, as coisas evoluem melhor, né? Que Deus em Cristo os abençoe. Eu agradeço então por estar aqui, né? Um pouco ansioso, né? Mas eu creio que Deus tem nos dado vitória, que eu possa ter ajudado os irmãos com essas palavras e que Deus nos abençoe. Obrigado por esta oportunidade. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 8, está escrito da seguinte forma: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário,
bendizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem e busque a paz e a siga. Neemias, ele era um homem que fez tudo isso e não somente isso, ele conseguiu conduzir um povo para a restauração, não só dos muros, mas de Jerusalém. No período que ele esteve lá, como governador, como líder, e eu quero ver, nesse sentido, como o pastor já aqui nos diz, que comunicar é estar em comunhão. Então, quando nós estamos em comunhão, nós não temos falta de nada. E a minha vontade é, professor também, passe para os seus alunos, que a igreja seja essa igreja que se doa pelo seu próximo, que não haja entre nós nenhum necessitado e que ameis uns aos outros com entranháveis desejos. E uma outra coisa que o escritor nos diz aqui é, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Sejam todos do mesmo sentimento. Porque cabeça, entendimento, às vezes pensamento, nós podemos pensar diferentes, mas o sentimento tem que ser o mesmo, de amor ao próximo, de amor. Porque foi citado aqui durante essa aula que você, meu professor, que está vendo, vai novamente ponderar sobre isso. O amor, ele está sobre todas as coisas e você tem que fazer com que esse amor seja prioritário na vida de cada um. E esse amor é o que vai fazer com que eu supere as dificuldades, esse amor vai fazer com que eu viva melhor e esse amor faz com que o meu semelhante, que está a caminho comigo, lado a lado, que é meu povo, é a minha nação, é meu irmão, nós vamos nos encontrar no céu. Então, aqui nesse momento ele não pode. E nesse período de crise, nós estamos estudando isso, nesse período de crise é tão necessário que a igreja se mostre unissa num mesmo sentimento, o sentimento que Cristo teve por nós e pela sua igreja. Meus amados irmãos, nós encerramos aqui então a nossa meditação, pedindo ao Senhor que tudo aquilo que aqui foi compartilhado venha servir para você, professor, de subsídio, de auxílio, de ajuda, para que você possa preparar uma excelente aula e compartilhar com seus alunos para que todos eles sejam muito edificados, sejam alimentados pela palavra de Deus e venham crescer em graça e em conhecimento. Como sempre reforçamos aqui, você tem, além desse subsídio, você tem a sua revista da Escola Bíblica Dominical, que você deve estudá-la com afinco. Você tem a Bíblia Sagrada, que você deve ler mais de uma versão de preferência. Você deve buscar bons comentários, bons dicionários, para que você possa preparar a sua aula. E assim, então, nós queremos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por esta rica oportunidade. E eu quero pedir ao irmão Evandir para fazer essa oração. Vamos orar então. Soberano Deus, nós te louvamos por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Pai, te agradecemos por este canal que o Senhor tem disponibilizado, ó Deus, para abençoar os irmãos que estão nesses dias tão difíceis, Senhor, que estamos enfrentando, as dificuldades para nos locomover, sair de casa, mas o Senhor é tão bom que disponibilizou, Senhor, esta ferramenta que tem sido muito útil para nós. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos irmãos que aqui estão, prestando esse serviço para o reino de Deus, Pai. Que o Senhor possa conduzi-los de volta em paz aos seus lares, assim como também nós, pastor Paulo, que está à frente desse trabalho, nosso irmão Luiz. Que a tua mão, Senhor, seja sobre nós, ó Deus. Pai querido e santo, que os professores sejam usados por Deus nas escolas dominicais. Pai, é claro que tudo que nós pensamos, estudamos, Pai, o Senhor pode direcionar cada um diante de cada local, diante de cada aluno, para que o teu corpo seja edificado, Senhor. Assim nós pedimos a tua bênção e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.